Localizado no cruzamento entre a Europa, a África e a América do Sul, este antigo território português foi, por 4 séculos, um centro essencial do tráfico negreiro, um passado doloroso que forjou a alma de um povo com múltiplas identidades. Nem Europa, nem África, mas Cabo Verde, como diz um ditado local. Os 500 mil cabo-verdianos celebram sua miscigenação, que criou uma cultura única. A música, as artes e o senso de celebração permitiram a este povo desenvolver um modo de vida singular. Entre terras áridas, crateras milenares e montanhas verdejantes, a paisagem é surpreendentemente diversa. Cada ilha do arquipélago, com sua personalidade distinta, é o reflexo dessa mistura em comum. É um país vibrante, um arco-íris. Uma lenda conta que, após ter criado o universo, Deus percebeu que restavam pequenos pedaços de mundo nas pontas de seus dedos e, com um gesto, sacudiu as mãos para se livrar deles. Pouco tempo depois, disse, teria nascido Cabo Verde. Um paraíso quase esquecido, perdido no meio do Oceano Atlântico. Santiago é a ilha principal e também a maior. Praia, a capital, tem mais de 120 mil habitantes. Santiago, primeira ilha povoada, é o berço do país, onde tudo começou. Nós é dois que crevo teu, Santiago. Mico, Cunha, Maria, Santiago. Não tá fácil, é bom Trindade, Santiago, Santiago. Para o próximo, veremos. Mário Lúcio, músico e escritor, é também ex-ministro da Cultura. Através de sua música, ele narra a história de Cabo Verde e presta homenagem às suas raízes. Imagine um lugar onde os portugueses chegaram e não havia ninguém. Primeiro construíram casas, cabanas de palha e assim. Mas imediatamente construíram uma fortaleza para defender seus interesses econômicos. Havia muitos escravos. Havia um domínio português a defender. Os portugueses desembarcaram nestas ilhas virgens já no século XV. Santiago tornou-se então um centro do comércio triangular. Em 1593, eles construíram o Forte de São Felipe para proteger sua colonia e, principalmente, o tráfico de escravos. De certa forma, o comércio triangular de escravos mudou o Cabo Verde de hoje. Esse processo destruiu muitas coisas, mas é um fenômeno de fênix, pois, a partir da morte de outros, nós nascemos. 4 milhões de escravos, a caminho das Américas, transitaram pela ilha. Eles vinham principalmente das costas mais próximas, as do Senegal e da Guiné. Foi aqui que, pela primeira vez na história da humanidade, negros e brancos se encontraram de forma violenta. Era preciso, portanto, resolver o dilema de como viver com duas peles. Como viver entre duas línguas, culturas e músicas. A cultura crioula é fundada em dilemas, porque temos no mesmo pote a pele do colonizador e do escravo ao mesmo tempo. E uma parte das minhas raízes é inatingível, pois está no fundo do oceano. Se procuro minhas raízes europeias, vou encontrar até o tempo de Matusalém. Minha avó escrava foi cortada de suas raízes,
chegou como escrava e nada mais se soube dela. Tudo se perdeu no fundo do mar, no vento, na poeira da história. O arquipélago enriqueceu-se com todas as influências que o moldaram. Os cabo-verdianos têm origens muito diversas: portuguesa, africana, mas também francesa, inglesa e italiana. Ao longo dos séculos, uma população mestiça surgiu e fez deste arquipélago a primeira nação crioula. Essas ilhas são vulcânicas. As ilhas do leste emergiram há 20 milhões de anos e as do oeste há 8 milhões. O clima é quente e seco, com temperatura média de 25 graus o ano todo. Diferente das ilhas do Caribe, elas são poupadas de furacões. Tempestades de areia do Saara atingem Cabo Verde ocasionalmente no inverno. Nessas terras áridas, encontra-se uma flora específica das florestas secas da África, além de um grande número de espécies endêmicas. Ao explorar as ilhas, colonos portugueses não encontraram mamíferos. Todos os mamíferos vistos hoje foram introduzidos pelos europeus. A história de Cabo Verde e seus habitantes é ligada ao comércio de escravos e à presença portuguesa. Essas montanhas foram palco de episódios trágicos. Ali, escravos em fuga encontraram refúgio. São ancestrais dos rabelados de hoje. Formam uma comunidade religiosa à parte. Boa tarde a todos. Hoje falaremos sobre uma comunidade importante. Ela surgiu em nosso país. No nosso país. Antes disso, Nós iremos trabalhar com os rabelados. e que fica em Vous en avez entendu parler? Eles também são chamados de revelados porque acreditam ter recebido uma revelação. Est-ce que quelqu'un sait ce que signifie le mot révélation? A origem dos rabelados remonta à abolição da escravidão no século XIX. Nessa época, os padres cabo-verdianos formados pelos missionários misturavam dogmas cristãos com rituais animistas vindos da África. Na década de 1940, o Vaticano enviou representantes a Cabo Verde. Descobriu que os padres tinham esposas e filhos. O Vaticano impôs o restabelecimento das regras de celebração, de costumes e de ensino religioso. Metade da população aceitou a ordem, mas a outra parte recusou e manteve seu modo de vida. Tornados párias, eles foram caçados, aprisionados e deportados. Muitos fugiram para as montanhas, criando uma sociedade utópica. Eles passaram a ser chamados de rabelados, que significa rebeldes. Ainda hoje, a pequena aldeia de Espinho Branco mantém viva a memória desse êxodo. Sua independência é mantida perante os poderes. O grupo subsistiu isolado até a independência do país em 1975. Belmira era criança quando seus pais fugiram da repressão nos anos de 1960. E para melhor por acaso?
Sinto muito orgulho de ser uma rabelada e sei o que isso significa. Inclusive, meu tio Fernando foi perseguido e encarcerado porque se recusou a dar seu nome. Quando nos recusávamos a dar nomes, torturavam, arrancavam nossas unhas. Quando tentaram libertá-lo, ele não quis sair, preferindo permanecer na prisão. Ele afirmou que não sairia, preferindo permanecer na prisão. Disse que só sairia no dia em que a liberdade viesse de Cristo, mas enquanto ela viesse de seus perseguidores, ele ficaria. Com nossos pais, vivemos uma vida de rebelião e resistência, sendo criados dessa forma. Não foi sem um bom motivo, e não quero que esse modo de vida se interrompa. Desde então, os rabelados deixaram as montanhas, mas vivem como seus ancestrais em autossuficiência. Várias vezes por ano, moradores se reúnem para assistir a litanias. Anjo de nós guarda, santo de nós nome, espírito de nosso corpo, lembra para santo de nós nome, para nós nome. Aleluia, aleluia! Santa Dimitrícia. O culto é baseado no Antigo Testamento e nos Evangelhos. Ele também faz uso de ensinamentos mais profanos, como calendários lunares e, às vezes, magia negra. Ao final da cerimônia, as mulheres beijam a cruz para honrar a Virgem Maria. Elas vestiram um tecido branco, símbolo de pureza. Esses cânticos durarão até o amanhecer. Ainda que rejeitem o mundo moderno, os rabelados se reconectam ao exterior. Essa abertura foi iniciada pela artista cabo-verdiana Misa Quasi, muito popular no arquipélago. Misa nota o patrimônio cultural único dos rabelados. Há 8 anos, ela penetra na comunidade e conquista a confiança de seus habitantes. Misa os introduz a meios de expressão desconhecidos. Com eles, ela criou a oficina Rabel Art. Sem livros de arte, técnicas ou televisão, eles não sofreram influências externas. Portanto, é algo que realmente emergiu da expressão livre. Assim, dali a 2 ou 3 meses surgem as verdadeiras histórias envolvendo a vida nas montanhas, a cultura, os contos e as adivinhas. É todo um universo, o mundo da oralidade transmitido através da transição da expressão. Cada pintor aborda temas da vida diária: trabalho, espiritualidade ou oração. As obras refletem a história da comunidade e uma visão de mundo defendida com sacrifício. Steve é especialista em casamentos.
Já Joseph se dedica a bruxas e sereias. Então, o que essa história conta? Onde eles se encontraram? No mar. Na lenda, diz-se que as sereias surgem nos olhos do mar e se encontram onde há correnteza. É o que se diz. Quando eu era criança, ouvia muitas histórias sobre sereias e sempre as guardei na memória. Eu sempre pinto sereias e também bruxas. Isso faz parte do meu mundo. Pinto e me sinto bem. Fico feliz quando pinto, pois a pintura me permite comer e me vestir. A pintura foi o único ensinamento que recebemos. Aprendemos nomes. Não fomos escolarizados, mas isso não me incomoda. Espinho Branco, primeiro vilarejo artesanal de Cabo Verde. Desde então, jovens pintores expuseram na França, Portugal e Senegal. A venda de seus quadros ajuda toda a aldeia a melhorar seu dia a dia. A identidade cabo-verdiana está em constante evolução e não para de se reinventar. Nos últimos anos, a maioria dos cabo-verdianos fez uma espécie de retorno às raízes, àquilo que alguns chamam de sua espinha dorsal, a África. Música e cantos expressam as origens. Do ponto de vista cultural e artístico, o coração de Cabo Verde ainda bate ao ritmo da escravidão. Foi nessas terras que o batuco foi inventado. O batuco reúne música, canto e dança. A 15 quilômetros da capital, na aldeia de São Pedro, há quase apenas mulheres e crianças. Os homens emigraram em busca de trabalho e, muitas vezes, nunca mais retornaram. Obrigado. Elas são apelidadas de viúvas dos lenços brancos, personalidades fortes com um senso de humor apurado. Hoje ninguém está de calças. Estamos todas de saia. Tomara que não vente muito. Temos orgulho do nosso batuco. Temos isso no sangue. Conheço o batuco desde que nasci. Ele vem da minha avó, da minha tia, da minha mãe. É por isso que o adoramos. A única coisa que nos fará parar o batuco um dia é a morte, mas Deus ainda não nos chamou. Como dizemos, o batuco é nossa força, nossa alma. Eu sinto muitas emoções, felicidade e alegria que não consigo explicar. Ao tocar, perdemos tempo e esquecemos tudo. Quando estamos juntas, esquecemos todas as nossas preocupações, os problemas do dia a dia e até mesmo o fato de termos tido um marido. As letras do batuco contam histórias do dia a dia e quebram a solidão dessas mulheres. Escravos trouxeram ritmos e sementes do que viria a ser o batuco. Sem instrumentos, tocavam em ritmo com as mãos.
Reprimido durante a época colonial, o batuco resistiu na clandestinidade. Tornou-se símbolo da identidade cabo-verdiana. De Santiago, disse que é a ilha mais africana. Fogo, a oeste, tem raízes na França. Foi em 1860 que um aristocrata francês de Besançon, Armand de Montronde, desembarcou nesta ilha virgem. Ele fez escala em Cabo Verde em sua viagem para o Brasil. Ele nunca mais partiria. Matou um homem em duelo e era procurado pela polícia francesa. Armand de Montronde teria tido aqui até 12 mulheres e cerca de 30 filhos. Habitantes com olhos e pele claros seriam descendentes de Armand de Montronde. Esta terra de fogo parece um pedaço de lua no Atlântico. Um cenário de cinza se estende até onde a vista alcança. A ilha inteira tem a forma de uma cratera. Forma um círculo de 9 quilômetros de diâmetro. Dentro da cratera, falésias íngremes de 800 metros de altura. Restos de um vulcão com mais de 3 milhões de anos. Fogo tem o vulcão mais ativo do país. O Grande Pico tem 2.830 metros. É o ponto mais alto de Cabo Verde. Desde o fim do século XV, ele entrou em erupção 30 vezes. A última erupção foi em 2014 e durou mais de 77 dias. A aldeia de Chã das Caldeiras, literalmente a planície das crateras, foi então quase totalmente destruída. José nasceu aqui. Ele viveu 2 erupções. A lava passou perto de sua casa. Estou acostumado a esta nova paisagem. Lembro-me muito bem da aldeia e de seus pequenos cantos, uma imagem que está sempre em minha mente e jamais esquecerei. A imagem permanece viva. Estou naquele canto da aldeia e, de manhã, quando acordei, vi que as aldeias estavam destruídas. Era um sonho. Em 2014, senti a terra tremer e ela estremeceu mais de 50 vezes até a erupção. Antes da erupção, senti o ar um pouco diferente. Senti um ambiente extremamente calmo. A lava se derramou incansavelmente. Os habitantes partiram a tempo, mas centenas de casas foram destruídas. A estrada principal que ligava a região à ilha foi cortada. Hoje ainda, os habitantes reconstroem as casas que foram engolidas. As pessoas permanecem aqui. É uma escolha de vida. Aqui se vive melhor. Preferem viver aqui e construir sobre a lava do que em outra aldeia. Mesmo que eu trabalhe em outro lugar. Durmo aqui no vilarejo. Amo esta paisagem. Amo tudo isso. Moradores amam a terra, mesmo sendo hostil.
Para eles, o vulcão não é um inimigo, mas sim um aliado. Esses múltiplos fluxos de lava fertilizaram a Terra de Fogo e tornaram possível uma cultura diversificada de árvores frutíferas e café. Plantar vinhas foi feito a 2.000 metros de altitude. Vinhas cujas primeiras videiras foram trazidas por Armand de Montron. É uma terra realmente vulcânica. Quando os vulcões entram em erupção, a primeira coisa que emerge é a pozolana. A terra é realmente fértil, sente-se uma umidade intensa. Há cheiro de enxofre. Tudo cresce aqui. A vinha é uma plantação que considero realmente boa. Plantavam feijões, ervilhas, mandioca, favas e várias culturas. Com o passar dos anos, as árvores acabam secando, mas as videiras jamais. Há um tipo de uva que essa videira também produz a variedade branca. Além do tinto, há moscatel branco e também moscatel tinto. As videiras crescem nas cinzas do vulcão, sem irrigação ou fertilizantes. Fogo, ilha cabo-verdiana com vinhedos. Produção local é para consumo próprio ou na capital, Praia. Ao norte de Fogo, um verdadeiro jardim do Éden se revela. Santo Antão, conhecida como a ilha mais ocidental, é a mais afastada do continente africano. Considerada o celeiro nacional. Cabo Verde vivenciou uma série interminável de fomes e secas. O país importa 80% dos alimentos. Precisa de estratégias para cultivar com pouca água. Aqui, as culturas criam raízes em vales luxuriantes. A ilha, a segunda maior do arquipélago, está sujeita a 2 climas radicalmente opostos. Enquanto o sul é seco e árido, o norte, exposto aos ventos alísios, apresenta-se úmido. A ilha tem rios que enchem na estação chuvosa, de julho a outubro. As nascentes fluem do topo das montanhas. Percorrer vários quilômetros para alcançá-las. O segredo da agricultura cabo-verdiana reside nas levadas. Canais de irrigação projetados na década de 1950. Kevin, de 20 anos, é quem eles chamam em crioulo de Mirindágua, o mestre das águas. Também está para tanque para regalar debaixo na... Desobstruir o reservatório para irrigar cana, banana e outras culturas. Sim. A água provém de uma nascente localizada no topo da montanha e chega a este pequeno reservatório. Dá nesse tanque. Todas as manhãs, eu abro o reservatório das 7 às 10 horas para que ele se encha. E à tarde, eu o fecho. Gerenciar a drenagem. Ici, je bouche pour empêcher l'eau de passer et la faire circuler jusqu'en bas. Duplo de gostar.
J'aime mon travail. Si c'est pour me lever tôt et rester à la maison, je préfère venir ici et m'occuper du champ. Se lever le matin sans raison, ça ne sert à rien. Il faut se lever dans un but précis, comme irriguer par exemple. J'aime bien faire ça. J'irrigue ici, là-bas, partout. Les levadas parcourent les cultures en terrasse qui ont été patiemment creusées à flanc de montagne. Les fruits et les légumes cultivés seront exportés dans tout le pays. L'île produit des papayes, des mangues, du manioc, des tomates et des bananes. Mais les paysans vivent principalement de la culture de la canne à sucre. Elle a été introduite au XVe siècle par les Portugais, qui ont implanté cette culture dans toutes les possessions du royaume. La canne à sucre au Cap-Vert est un héritage du système colonial. Mais pour les habitants, elle est aujourd'hui un moyen de survivre, sur une île où le niveau de vie est particulièrement bas. On commence à 7 h du matin et on finit à 15 h. C'est difficile, hein? C'est un travail dur. Les feuilles de canne à sucre sont très coupantes. C'est comme une lame. On est obligé de se protéger de la tête aux pieds. Moi, j'aime bien mon boulot et le cadre dans lequel je le fais. De ce côté de la vallée, le travail, c'est d'arracher les feuilles de canne à sucre. Quand tu travailles ici, c'est plus agréable. C'est moins chaud qu'en face. A cana tem sabor muito doce e é suave. Muitas pessoas passam por aqui apenas para prová-la. Quando fazemos uma pausa no trabalho, mastigamos pedacinho da casca enquanto saboreamos gole de grog. É muito bom. Obrigado. A cana-de-açúcar é principalmente destilada para fabricar o grog, que se tornou a bebida nacional do arquipélago. Algumas destilárias em Santo Antão ainda utilizam métodos de fabricação herdados da era colonial, como o trapiche, moinho tradicional. Essa prensa teria mais de 400 anos. Bois substituíram escravos em sua operação. A fabricação do grog é bastante simples. A cana-de-açúcar é moída e o suco coletado fermenta em tanques por 24 horas. Em seguida, o vinho de cana é aquecido e destilado. 2 milhões de litros de grog produzidos anualmente em Santo Antão vendem no Cabo Verde. Mas é na ilha vizinha de São Vicente que a maior parte é consumida.
São Vicente é a segunda ilha mais populosa do arquipélago. População concentra-se em Mindelo, cidade portuária com 70 mil habitantes. Mindelo é considerada a capital cultural de Cabo Verde. Mas a cidade é sobretudo conhecida por ser o berço da morna, cuja intérprete mais famosa é ninguém menos que Cesária Évora, a diva dos pés descalços. A morna é uma música nostálgica e melancólica que frequentemente celebra o exílio e a distância. Se boca creu vi morna, moscainha de nos terra. Mais uma vez eu te agradeço. Nossas terras estão ao alcance das mãos. São nossa inspiração e poetas. Para a sua janela, uma serenata. A noite serena da água. Debaixo a janela de um amor. Na choradinha do violão. Caver-se morna, Pamela é terra, sem sol, sem calor. Noiva... A primeira artista que ouvi cantar foi Cesaria, e sempre adorei escutá-la entoar a morna, o que despertou em mim um amor especial por esse gênero musical. Isso ocorre também porque a morna faz parte da essência de nossa terra, e ao cantá-la, todos sabem que ela é parte da história de Cabo Verde, refletindo certas situações da vida dos cabo-verdianos. Desde o falecimento de Cesária Évora em 2011, artistas reivindicam seu legado. Mindelo, o pequeno Brasil, festeja seu carnaval anualmente na terça-feira de carnaval. Por meses, os moradores criam engenhosamente o mais belo cortejo. Longe dos olhares, no bairro popular de Monte Sossego, homens se ativam. Cerca de 30 artesãos trabalham para construir o orgulho de todos, o carro alegórico. Decidiram homenagear grandes civilizações, honrando a diversidade de suas origens. Serão feitos 3 carros alegóricos. Um para a África, um para a América e um para a Ásia. Essas imensas esculturas em poliestireno foram concebidas por João Martinho. Ele comanda a obra. É fundamental que haja um bom acabamento e que se faça algo bem concebido em termos de design, para que possa contar uma história. É preciso fazer uma pesquisa aprofundada sobre as civilizações em livros e na internet. Ao fazer pesquisas, percebe-se a extraordinária riqueza da cultura africana, principalmente através dos diversos reis e suas dinastias. Somos descendentes da escravidão. Tivemos reis. A África teve monarcas e devemos nos apropriar de nossa história. Nosso primeiro carro será o africano, conectando terra e mar. Muitas pessoas afirmam que nos inspiramos no Brasil, mas nosso carnaval é diferente, pois possui sua própria identidade, que reflete nossa visão de mundo. Mas sem realeza, certo? Mas você diz isso. O que fez? É. Obrigado. Na véspera do carnaval,
a cidade de Mindelo está em ebulição. Nas ruas, vários grupos já começaram a desfilar. O grupo mais popular e impressionante é, sem dúvida, o das mendinguenses. A cada carnaval, os integrantes desse grupo cobrem o corpo com óleo e carvão para deixar a pele ainda mais brilhante. Seu nome remete aos mandingas, povo africano de onde muitos cabo-verdianos se originaram. Tchau! Enquanto as ruas se animam, a rainha de Montezuzego, que trará glória e orgulho ao seu bairro, realiza seus últimos ensaios. A rainha deste ano é Célia, jovem que vive nos Países Baixos, mas nasceu no bairro Montezuzego. Ela integra os 800.000 cabo-verdianos fora do país. Como muitos conterrâneos, retornou para o carnaval. A diáspora cabo-verdiana é quase o dobro dos habitantes do arquipélago. Ao longo dos séculos, a população fugiu da fome e da pobreza, imigrando principalmente para os Estados Unidos e a Europa. Sou muito orgulhosa de ser crioula. Mesmo que eu não viva aqui, levo minha cultura comigo para onde quer que eu vá. Mesmo fora, mantenho ligação com meu país. No que cozinho, por exemplo. Sou muito orgulhosa e, aliás, a palavra orgulho não é forte o suficiente para expressar o quanto amo minha identidade. Nunca digo que sou holandesa quando me fazem essa pergunta. Sempre digo que sou crioula. Na Holanda, eles não sabem onde é Cabo Verde. Explico que é na África. O dia esperado chega. Há uma tradição da qual o bairro de Montezuzego nunca se desvia: assistir à saída dos carros alegóricos, o que marca o início das festividades. O primeiro carro alegórico é uma maravilha, como todos os outros. Aguardamos outros para ver mais criações. Parecem muito boas. Excelente trabalho, devemos parabenizá-los para que saibam do seu esforço. Após América e Ásia, sai o carro alegórico da África. João Martinho e equipe trabalharam sem parar para estar prontos. Você pode ter orgulho de si. Vou te dar um abraço. Sua estadia não termina. Obrigado. O cortejo começa a se mover. A parada começa com o hino do bairro. Montsu, diminutivo de Montezuzego. Hino do bairro. Montsu, terra de união sem limites. Siga em frente, não se abata.
festa pagã introduzida por portugueses em Cabo Verde, Brasil, no século XVIII. Ela encontra sua origem na Festa do Entrudo, um evento que durava 3 dias no início da quaresma e que consistia em jogar lama ou outros líquidos nauseabundos, ovos e farinha uns nos outros. Celebrado por jovens escravos, o entrudo satirizava poderes políticos e religiosos. Sua brutalidade e suas maneiras pouco civilizadas foram reprimidas pelas autoridades. A legislação foi pouco aplicada pelas populações. Costumes desapareceram no final do século XIX, dando lugar à música e trajes. Hoje, o Carnaval de Mindelo é o evento mais renomado do arquipélago. Notoriedade iniciada no século XIX com o crescimento da cidade. Depósito de carvão permitia reabastecer navios a vapor na cidade. São Vicente torna-se a ilha mais rica de Cabo Verde. Moradores de outras ilhas buscam trabalho e animação no porto de Mindelo. Mindelo, cruzamento multicultural e multilingue com europeus e sul-americanos. O carnaval é uma síntese do entrudo, dos grandes bailes britânicos e, finalmente, dos ritmos e cores de seu grande irmão brasileiro. Reinventa-se anualmente com fantasias sofisticadas e temas atuais. Os cortejos se sucedem até o amanhecer. O Carnaval de Mindelo é a imagem do país, uma mistura harmoniosa de tradições distantes, emprestadas da África e da Europa. Cabo Verde é tudo isso e muito mais. Uma terra no fim do mundo, com paisagens modeladas pela lava e pelos ventos alísios. Embora imaginemos esta terra hostil e áspera, ela é, no entanto, acolhedora e cativante. Habitantes se adaptaram por trabalho e convicções a estas ilhas. Segundo lenda, arquipélago ficaria para sempre sem presença humana. Mas Deus se enganou. Povo cabo-verdiano simboliza miscigenação e diversidade. Cabo Verde é um país de tolerância, com encantos indefiníveis, uma nação calorosa e múltipla. Uma nação arco-íris. Mais de que uma mulher, mais de que cantor, nos prato, nos colher, mas já chega a hora, o canta penachão, sem vergonha, sem censura, bucote na pilão, de que par-se nos cultura.